Ministra Tereza Cristina imposta secretários na agricultura. A ProSoja orienta a plantação de semente de soja para uso próprio em fevereiro. Exportação de carne bovina in natura atinge recorde de 5,580 bilhões de dólares. Embarques de soja atingem quase 84 milhões de toneladas em 2018. Olá, uma ótima tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição do Agricultura BR falando sobre os novos desafios que o novo governo está trazendo a partir da posse dos novos ministros. E começamos essa edição falando com João Pedro Couto Dias, que já está aqui comigo. Vamos comentar um pouco a respeito da posse dos ministros. Ministros que tomaram posse, estávamos juntos esse dia 1º, já estávamos falando a respeito deste tema quando da posse de Bolsonaro. E nesta última quarta-feira tivemos os principais ministros empossando os seus secretários, mostrando como é que vai ser a cara da sua equipe. Isso aconteceu com a Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, com Sérgio Moro na Justiça e também com Paulo Guedes, ministro da Economia. Boa tarde, João Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde. Realmente, agora é a hora do jogo, né? Até então era treino, agora começou o jogo mesmo. É importante que Paulo Guedes, vamos saber o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é importante ressaltar a humildade dele. Estava todo mundo falando que era super ministro, ele falou, não, eu sou mais uma peça num jogo. Tá certo, é isso mesmo. E o pessoal tem que ter humildade, porque ciúme de homem é uma praga. Se esses caras começarem a criar, o pessoal começar a ficar com ciúme deles, começa internamente e depois com o pessoal de público de fora. E essa turma está jogando bem. Até o próprio partido de suporte do presidente Bolsonaro, o PSL, que estava meio querendo arrotar peru e tal, já começou a botar humildade, já se propôs a apoiar o Rodrigo Maia na presidência da Câmara para fazer as coisas andarem. Isso é positivo. João Pedro, entre os elementos que nós tivemos durante esses últimos dias, o que nós vimos foi a concretização, né, do fator de formação de equipes, aquilo que já estava acontecendo já durante esse governo de transição. Nesta última quarta, como eu disse, tivemos o empossamento dos secretários nos ministérios. Nós vamos mostrar agora como é que foi do Paulo Guedes e também da ministra Tereza Cristina Correia da Costa. Vamos ver como é que foi o ato no Ministério da Agricultura. Um auditório lotado de autoridades e de parentes e amigos de Tereza Cristina que vieram do Mato Grosso do Sul só para a posse. Foi tanta gente que faltou o lugar e muitos acompanharam a cerimônia do lado de fora. Depois de dar posse a 7 secretários, Tereza Cristina foi empossada e recebeu o PIN das mãos do então chefe de gabinete, Quaraci Castilho, que representou o Blairo Maggi. A ministra fez um discurso rápido, disse que vai entregar aos produtores rurais aquilo que eles esperam. Falou também da ampliação do ministério, que voltou a agregar áreas como pesca, agricultura familiar e assuntos fundiários. As demarcações de terras indígenas, que até então era uma atribuição da FUNAI, passou a fazer parte do Ministério da Agricultura por medida provisória na noite do dia 1º, numa edição extra do Diário Oficial. Eu falei de maneira genérica sobre os assuntos fundiários. Todos eles são importantes. Seja ele da pequena, da média, da grande agricultura, quilombola. Toda a parte fundiária vem para o INCRA agora, de fato, e a Secretaria de Assuntos Fundiários vai coordenar essas políticas. A FUNAI ficou, a parte fundiária veio para o INCRA. E é muito novo, isso está chegando, nós temos aí uma conversa de fazer um conselho, esse conselho ainda está sendo decidido, para que as demarcações sejam feitas através desse conselho. Tereza Cristina falou ainda que uma das prioridades de sua gestão será a redução da burocracia, mas frisou que simplificar não significa precarizar. Esse ponto tem sido elogiado pelas entidades. Olha, é uma expectativa muito grande. Nós tivemos o Ministério já comandado aí pelo Blairo Maggi, que já mostrou melhor os nossos produtos, ele buscou novos mercados, teve algumas dificuldades com uma carne fraca, mas o fez muito bem.
e colocou o Brasil em um outro patamar. A ministra Tereza Cristina, juntamente com seus secretários, tem uma competência muito grande, foi escolhida, ouviu o setor, debatemos nessas novas escolhas, e para que a gente possa fazer junto um ministério que ele possa dar respaldo à produção. A ministra finalizou dizendo que quer fortalecer o trabalho dos servidores, quer melhorar o acesso a crédito e seguir modernizando a agropecuária brasileira para manter a competitividade. Catarina Martorelli para o SBA. A Martorelli trouxe para nós como é que foi esse empossamento de secretários ontem. Esse foi um dos temas mais polêmicos nesta última quarta-feira, João Pedro, nas redes sociais, principalmente no que tange FUNAI. O que aconteceu ontem, estava publicado desde cedo no Diário Oficial, quem teve acesso ao Diário Oficial da União, é que a responsabilidade por identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas saía da mão da FUNAI. Essa era uma situação que já era prevista para o novo governo, foi o primeiro ato no primeiro dia útil e foi bastante polêmico, principalmente junto àqueles que defendem a causa indígena, estão mais atentos a essa questão indígena. Isso é um avanço, pode ser um problema a longo prazo, porque os indígenas têm os problemas deles também. Como é que você avalia essa questão? Olha, eu acho muito preocupante essa questão, porque de uma hora para outra um assunto que não era do Ministério da Agricultura veio para o Ministério e passou a ser o foco. A grande imprensa... Veio para o INCRA, né, que faz parte do Ministério. Veio tudo. Hoje, as críticas que estão sendo feitas à ministra Tereza Cristina é basicamente porque ela não falou em índio no discurso dela, tinha que ter falado em índio. Então é complicado o processo. E outra coisa, no Brasil a gente gasta muito com os meios e não com os fins. A FUNAI deve ter um gasto fantástico para atender a própria estrutura dela. E o trabalho que ela junto com os índios não é um exemplo, não. Os índios passam dificuldade, é problemático e a FUNAI praticamente ela fica omissa na maior parte dos problemas. O fato de passar para o Ministério... E vai ter que ter muito cuidado a Tereza Cristina no sentido de fazer as coisas, não acompanhar rigorosamente os princípios constitucionais e na hora da demarcação eu achei interessante fazer um comitê interministerial. Outros ministérios também opinarem, da Justiça e outros ministérios que tiverem... Faria até mais sentido, porque a FUNAI é um órgão de assistência, de consultoria. Se nós pensarmos num organograma da Presidência da República, até então, você tem a presidência, aí você desce a linha para os ministérios, só que junto àquela linha que liga ministérios à presidência, tem uma que sai do lado, que é a FUNAI, que é a AGU, entre outras. João Pedro, a FUNAI estaria muito mais próxima, na lógica, do Ministério da Justiça do que do Ministério da Agricultura? Ela estava ligada, subordinada ao Ministério da Justiça, não me falha a memória. Agora, de uma hora para outra, ela passa para a Agricultura. Agora, o que não pode é ela ser o principal foco de preocupação da ministra. Ela tem tantos problemas para trabalhar, ela está vivendo agora. E o governo tem que ter muito cuidado para não criar mais problemas. Porque quando o Bolsonaro falou da intenção de mudar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, já criou um trauma com todos os clientes, os maiores clientes, o segundo maior cliente de carnes do Brasil. O segundo maior share são os países árabes. Já criou um problema sério com esse pessoal. E eles não vão titubear em fazer represália, vão fazer mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Ela vai ter muitos outros problemas. Ela tem que fazer igual o Blairo, ser uma caixeira viajante, tem que ir atrás de mercados, tem que trabalhar em cima disso. Ela tem que conversar com seus colegas de ministério naqueles pontos críticos, especialmente logística, que é um dos pontos críticos. Vai ter que discutir problemas do passado novamente, como é o caso do Fundo Rural. Ou seja, tem uma gama de problemas na mão dela que ela não pode, de uma hora para outra, os índios passar a ser prioridade. Ela tem que dar atenção, é óbvio, tem que cuidar, tem que ver. E os índios têm que... Eu não sei, opinião minha particular, eu acho que essa ideia de dizer, o índio tem que ser aproveitado da natureza, tem que ser nômade, não tem condições no mundo moderno de fazer isso. O homem há 8.000 anos aprendeu a fazer agricultura. O índio vai ter que aprender também em algum momento a fazer agricultura. Você pensar que ele vai viver só de extrativismo, onde vai arrumar? Há uma linha de pensamento ideológico que considera um chamado multinaturalismo, na qual o indígena
ele entende a terra como segmento de si próprio e só vive dela. Mas o indígena no Brasil, em quase todas as partes do mundo, em quase todo o Brasil, que na Amazônia realmente tem lá algumas populações indígenas que estão isoladas e se você não mexer nelas, está tudo muito bem. Mas são pequenos são grupos. pequenos Aqui grupos, no Mato Grosso do Sul, mas por exemplo, é uma população pobre como outra população pobre qualquer. Então os problemas ali são sociais, né? São questões de falta de saneamento básico, falta de escola, falta de saúde e por aí vai. Não, e a dificuldade que tem é o seguinte, você pega uma região lá entre próximo a Tangará da Serra, entre Campos de Júlio, tem uma reserva de 1,5 milhão de hectares. Os índios estavam arrendando essas áreas para os produtores plantar soja. É um chapadão excepcional lá, com uma qualidade de solo muito boa. Aí o Ministério Público proibiu, tirou uma renda deles. Não sei será que é esse o caminho que nós temos que fazer? Isolar? É que a terra é indígena, mas não é dos índios. Acho que é importante, né, que tenha essa consciência social. A terra é indígena, mas não é dos índios. A terra sempre está sob a tutela do governo, porque considera o indígena um cidadão de segunda classe, né? Já que ele não pode ser dono daquilo que é dele, né? Ele não pode arrendar, não pode trabalhar, não pode provavelmente nem vender aquilo que ele produz. Mas será que não é o momento de começar a mudar Tem que mudar. Mudar isso aí. Só não sei se teria que ser via Ministério da Agricultura, né? Não. O governo como um todo mudar. Fazer uma política de que o índio dê condições para que ele produza. Não digo que seja um exportador de produtos, mas seja para autossuficiência. Para eles e vender para a sociedade, para as comunidades menores. Não vai ter. É muito pouco provável que a gente vai expandindo. Porque pela FUNAI, daqui um dia vira todo mundo índio. Mandar os caras embora de volta para a Europa, para onde eles vieram, os brancos, porque já tem 15% do território nacional com território indígena, 15%. E algumas áreas, como o caso de Roraima, por exemplo, o Zé Lomani tem uma parcela significativa do Estado lá. Então, como é que fica a situação? É complicado. O Estado que quase foi inviabilizado, praticamente inviável sobre vários aspectos econômicos por conta dessa demarcação. Tive regiões que tinha arroz irrigado, os caras tiraram todos os produtores de arroz, virou uma miséria, virou um favelão lá. Os índios hoje acham que no tempo do arroz era melhor do que hoje. Então, essa é a preocupação. Eu acho que tem que ter jogo aberto com a sociedade. Falar, olha, o que a gente pode fazer para melhorar eles, mas também não pode, porque o cara nunca plantou, não vai plantar, nunca vai plantar. Eu acho que não. Tem que dar condições, tem que criar dentro dos próprios índios pessoas que possam ser multiplicadores de coisas úteis. Senão ele vai aprender o quê? Ele aprendeu com o branco as coisas ruins. Perdeu o alcoolismo. Hoje o alcoolismo é um problema sério em qualquer aldeia indígena. Se você for na Amazônia, onde tem muitas reservas indígenas, tem recursos minerais de monta lá, ouro e outros recursos minerais, que não são aproveitados de forma legal, mas ilegal são. Os caras chegam lá, dão dinheiro para o pessoal, fazem um acerto e estão garimpando, sem nenhum controle, jogando mercúrio nas águas, etc. Isso não é certo. Então, eu acho que nesse ponto tem que haver uma mudança de opinião. E a Tereza Cristina pode usar muito o general Heleno, que é um cara que conhece como pouco na realidade da região. Então, eu acho que se ela se acercar e trazer os colegas dela que conhecem o assunto, para opinar e participarem, ela tem tudo para dar certo. Mas seguramente questão de faltar terra não é esse o problema para essas comunidades. Bom, como a gente estava dizendo, quarta-feira tivemos ali vários ministros dando posse a seus secretários, todos eles fizeram essas ações. Nós estamos destacando aquelas que têm mais impacto ao agronegócio, evidentemente Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Infelizmente tudo girou em torno de FUNAI por conta da demarcação de terras, que passa a ser uma responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas o outro fator importante marcou esta quarta-feira foram as ações dentro do Ministério da Economia. Tivemos Paulo Guedes também empossando seus secretários, dando voz à sua equipe, mostrando quem é de fato sua equipe nesta última quarta-feira. João Pedro, vamos ver como é que foi essa apresentação no dia de ontem. Minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe o superministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil sozinho. Isso é uma construção onde os três poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o quarto poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão à frente, e eu acho que não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro, porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos, com eleições a cada 2 anos, impeachment à esquerda, impeachment à direita, a independência do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo declarou sua independência fazendo esses 2 impeachments,
O Executivo cometeu um equívoco sério, institucional, tentou comprar a influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. Então, nós não temos razão nenhuma para ter dúvida a respeito da robustez, da solidez desse processo de aperfeiçoamento institucional que nós estamos atravessando. A única coisa que houve foi uma mudança de eixo. Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. É uma centro-direita. E a nossa democracia estava capenga sem isso. É importante que haja isso. E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O diagnóstico é muito simples, foi elaborado aqui, eu quero enfatizar, porque é importante, o teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. Aí o Paulo Guedes, uma parte do pronunciamento dele de ontem traz uma fala forte, traz uma crítica às ações do Legislativo ao que nós tivemos nos últimos anos, principalmente em relação aos impeachments, e também comenta as ações equivocadas de Executivo. Né? Há uma nova visão sobre como que se atua o Executivo e muito provavelmente essa ação do Executivo brasileiro sobre o Legislativo pode trazer ou exercer mudanças, João Pedro. A formação de ministério já é uma realidade em torno disso, ou não? Está certo esse pensamento? A formação do ministério foi uma formação de acordo com a promessa de campanha. Eu ia botar gente técnica lá, não ia procurar na Papuda um representante lá para ser interlocutor, para ajudar a procurar ministro, ou lá em Curitiba, na prisão lá. Ele fez isso, ele falou, o negócio é o seguinte, eu vou botar uma equipe técnica, pessoas que são competentes para assumir. Trouxe de 39 para 22 ministérios, ia até reduzir mais um pouco, mas está ótimo. Tirou 17 ministérios, está bom demais. Com o tempo vai melhorando a Essas equipes dos ministérios, João Pedro, elas acabam sendo absorvidas pelos outros. A gente não tem uma redução, assim, mas isso facilita muito o trabalho, que é importante. Você tem condição, a Dilma teve ministros e ministras que não despacharam com ela no tempo que eu estava lá, tinha 39. Então não adianta. Você tem aqueles ministérios que ocupam a grande parte do governo, Justiça, Fazenda, Comércio Exterior. Você tem alguns grupos de ministérios que absorvem o trabalho do presidente. Então o resto fica mais com figura decorativa. Então nesse momento ele botou uma equipe boa, equipe que está trabalhando. Aparentemente o pessoal tem um bom trabalho, estão pensando em trabalhar integrados. O próprio Paulo Guedes ontem, nessa declaração dele, fala da importância do Legislativo, do Judiciário e dos demais ministros, ou seja, ele não quer assumir o papel de ser eu sou o primeiro-ministro. Não é, não. Ele é igual aos outros, só que ocupou uma pasta extremamente importante. Qual que é o maior desafio hoje da pasta do Ministério da Economia, da pasta Paulo Guedes? Ajuste fiscal. Isso é longe o principal desafio dele. O Brasil não pode conviver com esse déficit cada vez maior. O endividamento interno aumentou de forma astronômica. Nós estamos com 3 trilhões e 800 bilhões de reais de dívida interna. Você tem um compromisso de 400 bilhões de juros, um déficit de 300 bilhões na Previdência, não tem jeito. Isso é o desafio dele. Ele tem que voltar. Hoje, numa casa, o responsável por uma casa, por uma fazenda, o senhor, a senhora, se você tiver despesa maior do que a receita, tem que tomar medidas drásticas. O remédio nunca vai ser doce, vai ser amargo, vai ter que cortar a despesa, vai ter que adiar algum outro gasto que tem. E ele vai fazer isso na fazenda, ou seja, a hora que ele conseguir reduzir o déficit fiscal, a hora que ele conseguir uma reforma previdenciária, que não vai dar resultados a curto prazo, ela vai dar resultados a médio prazo. Ele conseguir fazer, mas pelo menos sinaliza que a coisa vai parar de aumentar aquele déficit violento que estourou nos últimos anos, esse déficit. Então, esses são os desafios dele. Bota a casa em ordem e já começa a criar um clima de confiança. Ontem a Bolsa disparou. Isso é bom sinal, porque o sinal é que o investidor está acreditando que a economia vai melhorar e que a Bolsa pode ser um grande fator de geração de capital para investimentos. As empresas podem ir via Bolsa buscar capital para ampliarem, para fazer novas indústrias, novos empregos. Então, tudo isso está andando certo. Vamos torcer para que continue assim.
Tá certo, João Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Obrigado, bom trabalho a vocês. E o Ministério da Economia, do qual agora a Secretaria de Comércio Exterior faz parte, trouxe nesta quarta-feira dados da balança comercial brasileira que apontou um superávit maior de 58 bilhões de dólares no ano de 2018, mas esse superávit ainda apresenta uma queda de 13% em relação ao recorde de 2017. O motivo é o aumento das importações frente às exportações. Nós conferimos na tela os dados que o Ministério da Economia trouxe sobre a balança comercial brasileira em 2018, que apresentou um superávit de 58 bilhões 298 milhões de dólares, uma queda, como eu disse, de 13% em relação ao recorde de 2017, mas mesmo assim a performance anual foi a segunda mais forte da série histórica iniciada pelo governo em 1989, com as exportações registrando o maior nível dos últimos 5 anos e as importações atingindo o maior valor desde 2014. O Ministério da Economia também trouxe dados positivos para o mês de dezembro e nós conferimos na tela agora, que fala sobre as trocas comerciais que ficaram positivas em 6 bilhões 639 milhões de dólares, com exportações em 19 bilhões 556 milhões de dólares e importações de 12 bilhões 917 milhões de dólares, de acordo com o Ministério da Economia. Falamos sobre soja agora e falamos principalmente sobre os embarques brasileiros. Eu falei, eu avisei, e durante os últimos meses essas convicções elas só foram se fortalecendo em torno do volume de soja a ser exportada pelo Brasil. O país, através das tradings que operam por aqui, chegaram a um volume recorde, nunca antes visto. Algo que nós já tínhamos essa percepção, pelo menos desde o mês de agosto, depois que teve o primeiro entrave entre China e Estados Unidos. Os números que foram apresentados no último levantamento da Conab, que exatamente acaba não apontando para aquilo que nós acreditávamos antes, ela apontava para uma exportação brasileira de 82 milhões de toneladas. E, amigos, as exportações brasileiras de soja chegaram no acumulado de 2018, entre janeiro e dezembro, a mais de 84 milhões de toneladas. A cerca de 84 milhões de toneladas, 83 milhões e 800 mil toneladas de soja. Um volume recorde e que trouxe um faturamento igualmente recorde para o país. Mostra a expressão da cultura para o Brasil, é a principal cultura de exportação, é o principal produto de exportação do Brasil. Vamos ver esses números porque eles são realmente impactantes em torno do que aconteceu com soja no acumulado de 2018. Eles chamam muita atenção, não só pelo volume. Quando a gente fala do volume, ele realmente acaba trazendo a nossa atenção, porque são quase 84 milhões de toneladas, 83 milhões e 800 mil toneladas oleaginosa. Frente ao ano passado, ao ano de 2017, melhor dizendo, frente a 2017, é uma alta de 23,1%. A receita em dólares, ela chegou a 33 bilhões 299 milhões de dólares, uma alta de quase 30%, 29,5% de alta na receita. Aí aqui nós trouxemos um número que é bem
interessante? Esse número de 129 bilhões 530 milhões de reais, ele foi feito, chegamos a ele, através de cálculo mensal em relação ao balanço semanal de que a Secretaria de Comércio Exterior apresentou semana a semana no Brasil. Então, quando nós trazemos aqui, está 129 bilhões de dólares, mas são 129 bilhões de reais, tá? O pessoal puder arrumar ali, são 129 bilhões 530 milhões de reais que foram faturados pelas trades que operam no Brasil com os embarques da oleaginosa, um número recorde, mostrando uma alta extremamente forte e também consolidando, né? Aquilo que já se sabia, todo mundo tem essa consciência, mas quando a gente vê esses números aqui em reais, mostra mesmo como é que a soja tem importância para a balança comercial brasileira e principalmente para as exportações gerais do país. E algo que prejudica e muito a produtividade da soja é a ferrugem asiática, e nós já acompanhamos aqui desde os primeiros focos que o consórcio antiferrugem da Embrapa tem trazido, e já são 55 focos em 6 estados do Brasil. E sobre este assunto, a repórter Catarina Martorelli conversou com o diretor executivo da ProSoja Biosul. Você confere agora. É isso mesmo, a ferrugem asiática está acompanhando a implantação das lavouras. Já são 55 relatos da praga em 6 estados, segundo a Embrapa. Eu estou aqui com o diretor executivo da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa. Fabrício, o que está acontecendo? Ela sempre existiu, sempre esteve presente nas lavouras, mas desta vez ela chegou antecipadamente. Exatamente. O que acontece é que as chuvas também se anteciparam e nós estamos vivendo aí períodos de invernada, que cria as condições ideais para que o fungo se multiplique, né? Então, é importante, né, que os produtores estejam atentos. A ferrugem asiática é a doença mais importante do agronegócio brasileiro. Estima-se que mais de 30 bilhões de dólares já tenham sido perdidos, seja com a aplicação do produto, seja com os impactos em produtividade, desde que essa doença foi introduzida no Brasil em 2000. Né? Então, é muito importante que o produtor esteja atento, não só fazendo o monitoramento, mas ele precisa também aplicar o produto certo. Se ela já estiver instalada, ele não vai ter mais como usar produtos preventivos, que são as carboxamidas, no caso. Então, o produtor já está instalado, não use carboxamida, ele tem que entrar com os preventivos, que aí, os curativos, que aí sim são as cirulinas, os triazóis e os multissítios, que é o que vai dar resultado hoje para ele. E, infelizmente, o que aconteceu esse ano é que, com essas invernadas, o produtor não teve como entrar aplicando nem o preventivo. E aí, em função disso, a doença vem, quando vem muito forte, porque até ele entrar fazendo a pulverização, ela já se instalou. Você acha que o prejuízo pode ser maior este ano por causa dessa antecipação? Se estima que anualmente o prejuízo gira em torno de 2 bilhões de dólares. Sem dúvida nenhuma, com uma situação em que o produtor não consegue nem fazer o combate, com muitas chuvas, aumenta sim o risco dessa perda ser maior, né? Podendo alcançar aí pelo menos $1 bilhão a mais de dólares de impacto para a sojicultura brasileira. Todo ano é a mesma coisa, independente dela chegar antes ou no prazo que já é comum, mas não dá para evitar, né, Fabrício? O que acontece é que, há alguns anos, a chuva e as condições climáticas não favorecem uma explosão tão grande como foi nesse ano, né? Quando chove menos, com intervalos maiores, sem ser essas invernadas que garantem uma condição ideal para o fungo. Então, às vezes, o produtor fica até desprevenido na safra seguinte, porque ele acha que vai ser como foi no anterior, mais tranquilo. Mas, infelizmente, essa condição que nós tivemos esse ano, ela foi realmente muito favorável para a ferrugem. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Catarina Martorelli para o SBA. Vamos saber como é que vem os negócios com soja agora nos portos brasileiros. Os valores são menores, nós temos até uma certa recuperação. As posições na Bolsa de Chicago para a soja são mais firmes, vão ser negociadas próximo, acima de $9 o bushel, mas o prêmio pago no porto brasileiro é menor e o dólar segue caindo no Brasil porque há a entrada de capital estrangeiro. Veja só conosco como é que vem os negócios com soja na data de hoje. Porto de Santos, valor a R$ 77,50 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, R$ 78,00 a saca neste momento. E a ProSoja Mato Grosso tem orientado aos seus associados a salvarem suas sementes próprias de soja para uso no mês de fevereiro. Valdir Pacheco traz mais informações.
A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, deliberou em Assembleia Geral orientar os seus associados sobre o plantio de semente de soja para o uso próprio. Na reunião, foi aprovada a recomendação do plantio em fevereiro, mesmo com a Instrução Normativa 002 de 2015 do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, determinando que o plantio seja realizado somente até o dia 31 de dezembro. A AproSoja explica que esta norma impõe ao agricultor mato-grossense 2 períodos de vazio sanitário, entre dezembro e junho, com a proibição do plantio, além do período regulamentado por lei de 16 de junho a 15 de setembro. A AproSoja encomendou uma pesquisa para saber se o associado também acredita que fevereiro é um mês viável para o plantio de soja para salvar sementes. Foram ouvidos 499 associados e 80% deles acenaram positivamente para a ideia. A entidade salienta que o associado que decidir plantar para salvar semente nesse período terá o respaldo jurídico da associação. De acordo com os técnicos da AproSoja, entre as orientações do agricultor está o plantio de não mais do que 5% da área total semeada com a soja e a proibição total do plantio de soja sobre soja. O plantio deverá ser informado ao INDEA-MT e ser somente em fevereiro, não plantando em dezembro e nem janeiro. Que os produtores priorizem o uso de fungicidas de ação multissítio e façam a rotação de princípios ativos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Seguimos o Agricultura BR destacando agora o clima. Vamos direto a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região centro-norte do país. Boa tarde, Juliana. Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, em grande parte da metade norte do país, a chuva vem ocorrendo de forma bastante abrangente. As condições de umidade do solo seguem ainda elevadas em alguns pontos da região norte, nordeste também. Para os próximos dias tem mais chuva, exceto partes do interior nordestino, onde uma massa de ar mais seco atua, não consegue garantir pancadas de chuva, por isso o sol predomina nas áreas mais claras do mapa. Nas demais áreas da região norte, faixa norte da região nordeste também chove. Mas a chuva é mais intensa em pontos da região norte, principalmente Amazonas, Rondônia, Acre e até pontos do Pará, onde a chuva é volumosa em forma até de temporais. Para as próximas semanas, a expectativa ainda é de chuva bastante concentrada na faixa oeste da região norte. Nas demais áreas, as instabilidades seguem mais fracas e com menor volume de água, enquanto que no interior do Nordeste, até pelo menos o dia 13 de janeiro, o tempo vai seguir firme em partes do interior da Bahia, alcançando até algumas áreas do interior de Pernambuco. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente em áreas da região norte e nordeste. O tempo firme predomina principalmente no sertão nordestino e a chuva é forte e volumosa, especialmente na faixa oeste da região norte. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Falamos sobre agora alguns dos fatores que estão mexendo com a economia no Brasil, inclusive estão dando uma impulsão maior sobre os negócios na Bolsa de São Paulo. Eu falo da Logon, que é uma empresa que é controlada pela parceria entre Petrobras, Raízen, a Copersucar e a Uniduto. Essa empresa trouxe algumas informações novas para o mercado, vai ter um recurso aportado de um fator muito mais interessante, mas quem vai explicar para nós como é que esses recursos vão entrar para essa empresa é o Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga, como é que é o histórico dessa empresa, já que ela é uma empresa que ela é mantida, né, por uma reunião de instituições, de empresas que têm tradição no agronegócio e vai receber um aporte diferenciado. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a Logon é de fato uma empresa constituída por outras empresas, né? Ela, na verdade, é resultado de uma associação da Petrobras, como você lembrou, da Raízen, da Copersucar e da Uniduto, e ela cuida especificamente de transporte e armazenamento de combustíveis, né? Bom,
armazenamento de etanol é o que motivou um empréstimo do BNDES, anunciado hoje, da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aprovado pelo BNDES. Ela contratou, junto ao BNDES, financiamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais para expandir justamente essa infraestrutura dutoviária, vamos dizer assim, através de dutos, né? Alcodutos, como já chamamos no passado, né? Oleodutos, como é muito conhecido. Bom, com esses recursos, a Logum vai investir 3 bilhões e 300 milhões de reais, desde que foi criada, em 2011, lá atrás, né, para implantar um sistema logístico que eles chamam de multimodal, né, para armazenagem de etanol e transporte de etanol e também de derivados de petróleo. Por isso ela atende todas essas empresas, né. Do valor desse financiamento, de 1 bilhão e 800 milhões, é importante lembrar que 960 milhões de reais serão utilizados, na verdade, para amortizar, alongar uma dívida que esta empresa já tinha com o BNDES. Vai alongar agora. Do dinheiro novo, haverá ainda 850 milhões de reais para novos investimentos. Empréstimo que será pago em 24 anos, né? Os acionistas da companhia, essas empresas que fazem parte da companhia, vão aportar recursos também. Vão entrar com mais 200 milhões de reais. Agora, o que será feito daqui para frente? Serão construídos novos dutos que vão ligar a região de Guararema, aqui em São Paulo, até São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, passando por Suzano, passando por Guarulhos e também uma outra ligação de Guararema a São José dos Campos. No total, esse etanolduto, né, antigamente chamávamos de alcoduto, será expandido em 128 quilômetros. Além disso, no duto entre Paulínia e Guararema, que já pertence à Transpetro, que é uma outra empresa, né, é uma subsidiária também da Petrobras, a Transpetro, a Logum fará um investimento no sistema de bombeamento. Então, a Logum também vai investir em área de uma subsidiária da Petrobras. Tudo isso para aumentar a capacidade de transporte de etanol. E ainda como parte desse ciclo de investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais, mais 200 milhões de aporte e tal, será erguido em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, um terminal com 3 tanques. Esses tanques têm capacidade estática de armazenagem de 45 milhões de litros de etanol. Resumindo, a Logum já atua na região de Ribeirão Preto, ela traz da região de Ribeirão Preto etanol e também de Uberlândia. Faz o transporte desse produto via dutos, né, via alcoduto até Paulínia e depois transporta esse produto para São Paulo. Agora, com esse investimento, a expectativa é de que nós tenhamos aí uma retirada muito grande de caminhões das estradas. Boa parte desse transporte é feita entre São Paulo e Paulínia, né, onde nós terminam os dutos, para São Paulo através de caminhões. Isso seria agora reduzido. Muitos caminhões vão deixar as estradas. Então, além de envolvimento, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, envolvimento de mão de obra especializada em transporte, nós teremos a retirada de caminhões das estradas, transportando boa parte desse produto para a Grande São Paulo. Vai ficar tudo aqui mais perto de São Paulo, vai facilitar muito. Também puderam, né, 128 quilômetros de dutos para transporte de combustíveis, de petróleo, de etanol principalmente, só pode mesmo ajudar a atenuar os custos da distribuição. Lógico, atenuar os custos no longo prazo, né? O financiamento aí demora mais de 20 anos para ser pago, mas é um investimento para o futuro. Essa é a informação de destaque da Logum hoje, que, aliás, é noticiado em todos os principais jornais brasileiros, inclusive com repercussão fora do Brasil. Fabiano? Tá certo, Pulga. Daqui a pouco ele volta trazendo outras informações, Logum com um investimento bastante importante no fator de logística, dutoviário e também trazendo uma capacidade, né, uma situação de armazenamento de etanol também importante para o país. Daqui a pouco, na Agricultura BR, você vai saber como é que foram os embarques, as exportações brasileiras de carne bovina no ano de 2018. E ainda nesta edição, você confere que as exportações de café do Brasil ultrapassaram 60 milhões de sacas em 2018. Nós voltamos já.
Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Estamos de volta e o destaque agora para o mercado financeiro. O dólar, que opera em movimento de queda nesta quinta-feira, abaixo de R$ 3,80, com o mercado otimista com as novas atuações do novo governo. Nós conferimos agora em tela como está se movimentando o dólar comercial no Brasil, uma queda de 1,17% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,76 mais 4. E para falar sobre a movimentação desse mercado financeiro, vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior. Puga, boa tarde. Como está essa movimentação no mercado financeiro nesta quinta-feira? Olha, o que ocorre, Carla, é que o mercado mostra um firme entusiasmo com as propostas, ainda não bem detalhadas, mas as propostas apresentadas por Paulo Guedes, o novo ministro da Fazenda, né, reafirmando postura do presidente eleito Jair Bolsonaro, né, durante a sua campanha. Bom, o mercado vê com bons olhos essa atitude, vamos dizer, de controlar contas públicas, desregulamentar, liberar um pouco mais a economia brasileira, né? Bom, e também controlar os gastos do governo, né? Tudo isso soa como música aos olhos de quem opera no mercado. Então, muito bem recebido. Diante disso, você acabou de ver, né? O dólar desaba bem abaixo de R$ 13,80. Agora há pouco chegou a arrasar fundo, chegou a R$ 3,76 mais 12. Caía quase 1,25%. Mais uma baixa acentuada no dólar depois da queda acentuada que teve ontem. Ontem já operava na faixa de R$ 13,80. Veio em queda e hoje continua em queda. Quando o dólar vem em queda frente ao real, vamos inverter, né? Na verdade, há uma valorização do real frente ao dólar. Agora, nós tivemos aí o dólar no ano passado com forte valorização sobre o real, ou seja, o real perdeu muito no ano passado. Para você ter uma ideia, em 2018, nós tivemos uma valorização do dólar de quase 17%. O dólar subiu 16,92% em 2018. Quando os analistas no mercado de câmbio, a partir de outubro, já indicando a eleição de Jair Bolsonaro, né, praticamente já eleito, né, as pesquisas apontavam, havia expectativa de dólar a 3,70, 3,60, isso não ocorreu. E não ocorreu por quê? Porque boa parte do dólar que estava no Brasil foi repatriado, como é comum no final do ano. A saída foi muito acentuada. Nós tivemos uma saída de dólares do país muito grande no final do ano. Isso, lógico, trouxe uma alta para o dólar. A procura foi maior. O Banco Central evitou essa alta exacerbada, o dólar chegou a subir muito no final do ano, contrariando a expectativa anterior de que estaria em baixa. Agora, com a crença de que, de fato, nós teremos reforma da Previdência, teremos maior controle das contas do Estado, Paulo Guedes mostra a intenção de desregulamentar o mercado financeiro, liberando recursos e jogando, né, parte do financiamento do agronegócio para os bancos privados.
Lógico, isso soa muito bem aos olhos dos operadores, por isso nós temos o dólar em queda. Agora, no ano passado, não foi essa a situação, não. O tombo do real no ano passado foi bem acentuado. Ele é tão grande que só ficou entre as 5 piores moedas frente ao dólar, né? Só ganhou do peso argentino, que perdeu mais de 50%, ganhou da lira turca, que perdeu 28%, e do rublo russo, que perdeu 17%. Nós perdemos 16,92%. Então, o real entrou em 2019 já com uma desvalorização muito grande. Agora começa a recuperação, lembrando que na faixa de 13,76 o dólar recua aí mais de 1%, como você disse agora há pouco. É uma boa perspectiva? É, mas vamos lembrar, o dólar começou em janeiro do ano passado a 3,31, 3,35 e terminou com essa alta que você viu agora de mais de 17% no final de dezembro. Então, é preocupante sim, mas o entusiasmo, a euforia com o governo Bolsonaro mostra essa perspectiva. Eu gostaria de aproveitar e falar um pouco sobre bolsa, viu? Porque no mercado financeiro hoje nós tivemos a abertura da bolsa em queda depois de uma forte alta ontem, uma explosão no mercado de papéis. Em seguida, a bolsa agora há pouco voltava a subir, ou seja, passava dos 91 mil pontos mais uma vez. Agora há pouco, a nossa bolsa operava na faixa de 90.750 pontos, com uma leve queda de 0,33%. Isso é normal. Depois de uma grande alta, sempre temos uma acomodação no mercado. Por isso não é de se estranhar que depois do recorde de ontem, a pontuação do índice Bovespa encerre hoje em ligeira baixa. O entusiasmo, ele continua, os números mostram isso, né? A valorização das ações da Eletrobras, da Petrobras, subindo quase 3%, por exemplo, né? As ações da Eletrobras sobem mais de 9%, depois de uma alta de mais de 20% ontem, mas esse entusiasmo continua, é isso que o mercado mostra. O dólar vem em baixa e a bolsa vai mantendo os recordes que conquistou ontem. Lógico, dolarizado, o nosso índice Bovespa ainda não chegou onde já esteve, mas em pontuação passou dos 91 mil pontos, é um recorde em reais. Essas são as principais informações até este momento, eu volto para você, Carlos. Tá certo, Pulga, mas continua aqui com a gente porque nós queremos falar agora sobre o balanço do dólar em frente às commodities exportadas pelo Brasil em 2018, né, Fabiano? Exatamente. Nós fizemos um levantamento, Pulga, que é bem interessante e é o seguinte, o que ele aponta, tá? Nós já até mostramos como é que foi o comportamento da soja, mostrando como que foi o impacto do dólar sobre algumas das principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil. A principal delas, o principal produto que o Brasil tem é soja. Em dólar, o faturamento chegou próximo a 34 bilhões de dólares. Esse é um faturamento só com o grão de soja, não é o complexo. Tá? Só com o grão de soja, quase 34 bilhões de dólares. Quando convertemos, aí pegando as médias semanais, que é o que a Secretaria de Comércio Exterior divulga, né? Levantamentos semanais durante todo o ano, chega a ser um número de quase 130 bilhões de reais apenas com as exportações do grão de soja. Daqui a pouco nós vamos falar de carne bovina, Pulga. De carne bovina in natura, ela chegou próxima a 6 bilhões de dólares, o que deu, pela mesma metodologia, superou a marca de 20 bilhões de reais em faturamento. Em resumo, nós tivemos, nesse último ano de 2018, um favorecimento. A fraqueza do real acabou favorecendo as exportações brasileiras e, de certa forma, a balança comercial. Como é que essa história, porque acabou impactando positivamente em vários produtos, soja, carne bovina, minério de ferro, entre outros produtos, como é que ficou essa história de 2018, porque ao mesmo tempo que a fraqueza da moeda nacional acabou trazendo mais recursos internos? Olha, de fato, toda vez que nós temos uma valorização do dólar, lógico, uma desvalorização do real, nós ganhamos competitividade no mercado externo. Isso ajuda muito as exportações. Acontece muito isso, por exemplo, com o Japão. Quando o dinheiro japonês se valoriza muito, as ações de empresas exportadoras japonesas caem. Lógico, elas vão vender muito menos. Quando o dólar se valoriza, o yuan, né, ou o ien, perdem valor, lógico, aumenta o poder de exportação desses países. Essa, aliás, é uma das queixas de Donald Trump em relação ao controle que a China tem sobre a moeda chinesa, né? Ele não reclama do Japão, mas reclama da China. É o mesmo movimento. Agora, vale lembrar, Fabiano, que o dólar mais alto também aumenta os nossos custos de produção. Então, veja bem, se os produtos
de exportação que nós temos, por um lado, trazem mais recursos para nós, né, venda, resultado de venda, por outro lado, traz também alguns custos mais altos de produtos que nós precisamos importar, inclusive insumos para a produção agrícola e para a produção pecuária. Por isso, quem adotou tecnologia no Brasil, e isso ficou claro numa entrevista com Maurício Nogueira, que faz o Rally da Pecuária, quem usou tecnologia não teve uma rentabilidade tão grande como a princípio se esperava. Melhorou? Melhorou, mas a rentabilidade diminuiu. Ou seja, o custo sobe também porque parte do que nós precisamos é importado. Então é sempre um equilíbrio. Existe até uma brincadeira que se faz no agronegócio, que o homem da soja, o homem da carne bovina, ele gosta de vender com o dólar lá em cima e gosta de comprar quando o dólar está lá embaixo. Lógico, na hora que ele vai produzir, ele quer insumo mais barato. Na hora que ele vai vender, ele quer, lógico, um valor maior para o produto dele. O fato é que é preciso achar um equilíbrio e o governo tenta, neste momento, né, com o auxílio, lógico, do Banco Central, contribuir para que haja um equilíbrio, que a moeda não desvalorize tanto, mas também que não seja tão supervalorizada que nos faça perder competitividade. Por isso, não fique contente quando o dólar vem abaixo, não, porque não se trata apenas de dinheiro, ficar mais barato para ir para passear, fazer turismo nos Estados Unidos ou turismo na Europa. Nós também dependemos de um equilíbrio para poder vender bem os nossos produtos, ao mesmo tempo comprarmos também insumos que facilite a produção brasileira. Por isso, o câmbio é muito importante. A cotação do dólar, a cotação do euro no mercado internacional faz parte, sim, do dia a dia do homem que está no campo, do fazendeiro que está lá produzindo, viu, Fabiano? É importante ressaltar isso. Às vezes parece que é muito distante essa história de câmbio da vida dele, e não é, não. O custo do produto que ele vai usar na fazenda também tem a influência do câmbio. Por isso, quando sobe o preço, saiba, é porque o dólar está muito valorizado. A gente vende mais quando o dólar está valorizado, mas a gente também paga mais caro o que a gente precisa. Fabiano? Obrigado, Pulga. Até mais tarde. O Pulga volta durante a nossa programação. E já que a gente estava falando sobre esse assunto, Carla, vamos agora trazer os números para as exportações brasileiras de carne bovina. Bom, essa metodologia que nós citamos em torno de como chegamos aos números que são colocados para chegarmos aos valores em reais é simples, tá? Secretaria de Comércio, todo mundo pode fazer isso, dá um pouco de trabalho. Secretaria de Comércio Exterior, toda semana, toda segunda-feira à tarde, se não for feriado, ela divulga às 15 horas os números de exportação da semana anterior. O que a Agricultura BR faz? Vai catalogando esses números, eles chegam em planilha, são divulgados através do órgão do governo, agora é o Ministério da Economia, antes era o Ministério do Desenvolvimento, e a gente vai catalogando esses dados. E aí nós vamos trazendo a média também semanal para o dólar, que foi o que foi exportado. Então, chegamos a um valor médio sobre o que foi, de fato, a situação de embarques ou de faturamento, receita, em torno dessa commodity agrícola. Por isso que o número é aproximado, porque pode ter alguma diferença, mas os números são muito próximos a esses. Então, falo de carne bovina agora, atenção pecuária do Brasil. Olha só, os números relacionados aos embarques de carne bovina in natura, desconsiderando miudezas e outros cortes e congelados, chegou a um número de 1.510.000 toneladas exportadas, uma alta de 12%, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Os dados não param por aí, porque o faturamento em dólar chegou a quase 6 bilhões, é isso mesmo, 6 bilhões de dólares em faturamento, dá 10,85% superior aos dados de 2017. E aí nós colocamos essa fórmula que eu citei, a fórmula que coloca semanalmente a média daquilo que foi embarcado pela média do dólar, chegamos também a um valor que passa dos 20 bilhões de reais, que foi faturado pela indústria exportadora de carne bovina, indústria frigorífica exportadora, com uma alta superior também a 21%. Vamos ver os dados na tela, fica mais claro para você. Nós temos aqui um volume exportado de carne bovina chegando a 1.351.000 toneladas de carne bovina, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. A alta é de 12,02%. Em torno de receita em dólar, 5 bilhões 589 milhões de dólares, alta de 10,84%.
A receita em reais, 20 bilhões 411 milhões de reais. Esses números aqui, uma alta de 20,1%. Olha só, essa receita, deixa na tela aqui um pouco, essa receita aqui é o que foi faturado pela indústria frigorífica exportadora. Portanto, volumes em relação à carne bovina in natura, embarcados mais elevados e um faturamento maior ainda, tanto em dólar, mas principalmente na conversão em reais, ultrapassando carne bovina in natura a marca dos 20 bilhões de reais aqui no Brasil. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que os embarques de café do Brasil em 2018 foram maiores de 30 milhões de sacas. E está chegando a hora, Showtech 2019, 23ª edição, começa no próximo dia 16. Daqui a pouco, mais informações a respeito desta, que é a feira que abre o calendário de eventos agrícolas do Brasil. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Agricultura BR de volta e o destaque agora, é claro, para a sua participação no quadro Agricultura BR Responde. Vamos então ver quem é o primeiro participante, o primeiro telespectador de 2019 a participar do quadro Agricultura BR Responde. É o telespectador Naulo de Paula Ferreira, do município de Mozarlândia, interior de Goiás. Ele diz: olá, amigos do canal do Boi e do programa Agricultura BR. Olá, Naulo. Gostaria de saber se há previsão de chuvas para a região de Mozarlândia entre os meses de janeiro e abril. Sou telespectador do programa. Abraço a todos, obrigado e um próspero ano novo. Obrigado, Naulo. Um abraço para você e vamos saber como fica o clima para a sua região, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida, o telespectador de Mozarlândia, no estado de Goiás, a expectativa de pancadas fracas e isoladas nesses próximos períodos no decorrer do mês de janeiro. Até o dia 8, o volume de água é baixo, não deve passar de 15 milímetros. A partir do dia 9, a tendência de chuva perdendo ainda mais intensidade. Até pelo menos o dia 13, os acumulados são baixos e não passam de 5 milímetros. Então, até pelo menos o finalzinho do mês de janeiro, 18, e durante todo o mês de janeiro, a tendência de pancadas fracas e isoladas na região de Mozarlândia. Fevereiro e março já prometem ser meses mais diferentes, chuva mais persistente, pancadas mais expressivas e com grandes volumes de água. Já o mês de abril já representa o início da fase mais seca, da estação mais seca na região, por isso as instabilidades já perdem força e já começamos a ter períodos de tempo mais seco, mais longos na região de Mozarlândia, então, a partir do mês de abril. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Bom, essa quinta-feira nós trazemos os números de embarques do Brasil no acumulado de 2018. Nesta última quarta-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de exportação do Brasil do mês de dezembro e aí o fechamento também de todo o ano passado, o ano de 2018. No caso do café, os embarques totalizaram 30 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos. É o que você confere comigo agora. Embarques de café do Brasil. Brasil é o maior produtor individual de café do mundo, principalmente por conta da força do Arábica. Os embarques totalizaram, como eu disse, 30 milhões e 400 mil sacas, uma alta de 10,7% numa produção que é estimada pela Conab em 60 milhões de sacas. Os envios brasileiros de café em 2018 ficaram acima dessa marca e em dezembro, a gente trouxe um destaque aqui, porque dezembro chegou a 4 milhões de sacas embarcadas, é isso mesmo. Dezembro de 2018, o último mês do ano, acabou sendo o mês com maior volume de embarques de café do ano passado, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. E a seguir tem o Showtech 2019 aqui no Agricultura BR. E também tem mais uma participação do quadro Agricultura BR Responde, que se você ainda não participou, envie sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. Passamos mais um ano juntos. É hora de compartilhar as conquistas, de celebrar o sucesso e expressar a nossa gratidão. Vem aí o novo tempo de mudança, expectativa e de esperança, de expansão. E mais uma vez, o SBA é seu parceiro nessa fase de crescimento e transformação. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Boas festas e feliz 2019! Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Estamos a poucos dias do Showtech 2019, que será realizado entre 16 e 18 de janeiro, em Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul. Nós teremos nossos 2 programas ao vivo da Agricultura BR, segunda, terceira edição, meio-dia 15 e 17h20, direto da feira. O Fabiano Reis estará lá, trazendo as novidades tecnológicas que serão apresentadas durante a 23ª edição do Showtech. E quem vai estar presente lá é o Shark Tratores e que faz um convite para nós. Confira. Meu nome é Nerci Freires, eu sou gerente da Shark Tratores aqui de Maracaju, concessionária Valtra. Nós estaremos no Showtech 2019, junto com toda a nossa linha de equipamentos. Eu estou passando aqui para reforçar o convite a todos os nossos clientes de toda a região, de todos os municípios que abrangem a nossa região, do Mato Grosso do Sul inteiro. Nós estaremos com o stand esperando vocês para participar do nosso Showtech.
E o Agricultura BR traz agora a participação do telespectador, pessoal que participa pelas nossas mídias sociais, WhatsApp, Twitter e Facebook. Primeira participação que nós trazemos agora chegou há pouco pelo Facebook, é do José Flávio Lopes, e ele diz o seguinte: boa tarde, acompanho diariamente o canal, onde obtenho muitas informações importantes na área agrícola. Parabéns pelos serviços prestados a nós do campo. Frase aqui, mensagem do José Flávio Lopes. Obrigado pela sua participação, José Flávio. Um abraço, José Flávio. E agora nós vemos mais uma participação aqui no quadro Agricultura BR Responde, que você confere comigo, que é a participação da telespectadora Maria Clara, do município de Tainópolis, Piauí. Ela diz: boa tarde, Maria Clara. Quero saber a previsão para os próximos 3 meses para Riachão, em Tainópolis, em Piauí. Então, nós vamos responder agora a você, Maria Clara, e todos aí da região de Piauí, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador de Riachão, em Tainópolis, no estado de Piauí, a expectativa ainda é de chuva bastante regular no decorrer do mês de janeiro. Para os próximos dias, as pancadas de chuva em grande parte da região central do Piauí devem ser fracas e isoladas até o dia 8. A expectativa é que a partir do dia 9, essa chuva até consiga se espalhar um pouco mais, ganhando um pouco mais de intensidade, mas os acumulados não devem ser tão elevados, devem variar em torno de 15 a 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 18 de janeiro, previsão de pancadas, então, com acumulados que pouco devem variar, acumulados em torno de 15 a 30 milímetros, e esse cenário deve seguir acontecendo ao longo de todo o mês de janeiro. Chuva bastante regular, pancadas mal distribuídas e alguns períodos ainda de tempo mais seco. A partir de fevereiro, a chuva volta a se concentrar na região de Tainópolis. A expectativa é de chuva mais persistente e também com pancadas com grande volume de água. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Nós voltamos já. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olá, meus amigos pecuaristas. Muitas novidades estão chegando no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no nosso site ou telefone para atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV em todo o país. Expandimos. Isto é sinal de inovação e de bons negócios. Momentos finais do Agricultura BR, desta segunda edição. Vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui as operações na Bolsa Norte-Americana, vão subindo cerca de 3 centes de dólar no mais curto prazo. Janeiro, $8,97 mais 6 por bushel. Março, $9,10 o bushel, posição... Neste momento, com maior liquidez é março, $9,10 por bushel, maio $9,22, julho a $9,34 mais 6 aqui, posições negociadas com soja em Chicago, sendo acima de $9 na exceção do mais curto prazo. E nós conferimos agora como se movimenta o dólar no mercado financeiro brasileiro. O dólar que vem em movimento de queda nesta quinta-feira, abaixo de R$ 3,80.
com os investidores olhando as novas medidas que o novo governo tem trazido agora neste começo de ano. Nós vemos agora o dólar comercial no Brasil está com uma variação negativa de 1,23%, sendo vendido a R$ 3,76 mais 2. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.